Reina em mim, Senhor, sou tua habitação. Me amou primeiro, é teu meu coração. Tu és o meu abrigo, a minha inspiração. Ó Deus do impossível, Senhor da criação. Estou cheio do Espírito de Deus. Estou cheio do Espírito de Deus. Nada vai me separar, nada vai me separar. Jesus para mim é aquele que nunca me abandona, e a igreja é a minha família. Jesus para mim é tudo, e a igreja é a minha família. Jesus para mim é aconchego, é abraço de pai, e a família é a igreja. Jesus para mim é pai, é protetor, é amigo, é companheiro, e a igreja é a minha família. Jesus para mim é tudo, é minha vida, e a igreja é minha família. Jesus para mim é o forte refúgio e fortaleza, e a igreja é o meu suporte, a minha família. Jesus para mim é tudo, e a igreja é o corpo. Jesus é minha vida e a igreja é minha família. Jesus é a minha vida e o meu tudo, e a igreja é a minha família. Jesus para mim é a maior expressão de amor, e a igreja é a minha família. Jesus para mim é a minha suficiência, e a igreja é o meu lar. Jesus para mim é minha alegria e a igreja é meu refúgio. Olá, minhas queridas! Jesus suficiente, Jesus tudo para nós, Jesus o amado da nossa alma, Jesus aquele que é poderoso, aquele que nos encontrou e aquele que nos amou primeiro, que nos ama, aquele que é a essência do amor, aquele que é a essência da vida. E nós queremos, nesse momento, você aí talvez no seu lar, no seu aconchego, nós queremos render graças ao Senhor e declarar: Senhor, Tu és suficiente para mim, Tu és suficiente na minha vida, Senhor, Tu és tudo que eu preciso, Senhor, Tu és o começo e o fim da minha história. Senhor, em Ti eu quero descansar todas as minhas angústias, porque eu creio em Ti, eu creio que é o Senhor que me carrega em momentos difíceis. Senhor, eu sei que o Senhor está no controle, eu sei que o Senhor é o dono da criação, o Senhor também é poderoso acima das adversidades que passamos. Senhor, queremos declarar com a nossa boca, crer com o coração e viver uma vida digna diante do Senhor, declarando todos os dias para nós, para o mundo, para as pessoas à nossa volta, o quanto nós cremos, o quanto o Senhor é maravilhoso, o quanto o Senhor nos alcançou quando perdidos estávamos. Declara aí no teu lar, no teu coração: Senhor, obrigado pelo teu amor, porque o Senhor é suficiente para nós. E para mim, uma alegria estar aqui com vocês, uma alegria poder compartilhar desse amor, daquilo que o Senhor fez na minha vida, na vida de pessoas que estão à minha volta, como a gente viu várias aí, irmãs que eu ainda não conheço pessoalmente, mas que têm o mesmo Pai, que partilha da mesma fé, que declara com a boca sorrindo: Jesus é tudo para mim. Então, vamos declarar, escrevam aí nos comentários, aproveito e convido você aí para deixar aí um like, um joinha, um coraçãozinho, para a gente poder esse vídeo chegar para mais pessoas, e o YouTube está enviando. Eu, sem mais delongas, quero convidar aqui a Zoé, querida. Bem-vinda, Zoé! Gente querida, que alegria estar aqui.
Se estamos juntas é porque Ele nos amou primeiro. Ele, na sua infinita bondade e majestade, nos fez para a sua glória, nos fez para adorá-lo, e é uma grande alegria estar aqui. Não sei quando você vai ouvir este programa, mas saiba que no nosso coração há um desejo muito grande de mulheres simples, normais, mas nas mãos de um grande Deus, de dividir com vocês o que temos aprendido desse amado Jesus. O título Jesus é Suficiente é porque se Jesus está conosco, eu posso ter 5 pães e 2 peixinhos e alimentar uma multidão. Se Jesus está conosco, eu posso estar num barco no meio de uma tempestade, sem terra à vista, desesperada pelos raios e trovões, e estar tranquila, porque o Rei do Universo pode simplesmente, com uma palavra, dizer: mar sossegue, vento sossegue, e a paz reina. É nesse Deus que nós cremos, é nesse Deus que nós amamos. Somos mulheres como vocês. As outras queridas não puderam estar, cada uma tem uma situação, assim como vocês que estão nos assistindo, a vida real, há tantas situações, mas nós estamos aqui para animar você a olhar para Jesus. Só Ele pode nos libertar de toda ansiedade, de toda agitação. Quando eu descanso nos braços de Jesus, eu posso experimentar essa paz abundante do Senhor. Oi, Giovana! Coloquei até aqui você na telona, começou aí compartilhando essas coisas tão lindas e tão ricas, né, do nosso Senhor, essa paz que excede todo entendimento. E, Zoé, eu estava conversando com uma pessoa essa semana e foi muito interessante, porque uma mulher que tem conhecido cada dia mais sobre o Senhor, né, sobre Jesus, e tem se entregado a Ele, colocado todas as suas ansiedades, né, aos pés do Senhor, e está vivendo um novo momento da vida dela, tomando decisões que vão acarretar em consequências, né, boas ou não, no futuro, enfim. E a gente, na conversa, ela compartilhou para mim, né, que tinha necessidade de pessoas, porque ela tinha medo de ficar sozinha, de perder as pessoas e de não ser feliz. E aí eu comecei a falar sobre a suficiência de Cristo, né, sobre esse encontro de saber que quando nós estamos em Cristo, nós nunca estamos sozinhos, nós não precisamos ter medo, porque Ele sempre está conosco. E aí você começou a falar aí sobre Jesus no barco. Isso me traz a memória, né, de quando os discípulos e Jesus foram atravessar o mar da Galileia, e Jesus, provavelmente, depois de um dia muito cansativo, estava dormindo e estava tendo uma tempestade terrível e eles achavam que iam morrer, né? Mas Jesus estava ali no barco. E aí Jesus vem, e, enfim, nós sabemos que Jesus é poderoso e Ele acalma a tempestade. E Ele pergunta, né, para os discípulos, né, por que sois tão tímidos? Por que vocês não creram, né? Por que vocês não viram que eu estou aqui e eu falei que a gente vai chegar do outro lado? Então, a paz, muitas vezes, né, que estar em Cristo é estar em paz. Entender e crer que Jesus é suficiente é estar em paz, mesmo em meio à tempestade. Porque a tempestade, ela pode vir, mas a certeza de que Ele está conosco e Ele está no controle. A nossa vida está no controle, não no nosso controle, não no controle deste mundo, mas no controle de Jesus. Então, a paz não é uma ausência de dificuldades, a paz é a certeza que, apesar de tudo, Ele está no controle da nossa vida e no tempo certo, Ele vai vir e vai acalmar, né? Então, a suficiência que nós precisamos ter, e eu falava com aquela mulher, né, do relacionamento dela com Deus, todas as vezes que ela temesse, que ela pudesse orar, fechar os olhos, se ela pudesse estar sozinha, ou entra num banheiro, vai lá no espelho e falasse: eu sou filha, eu sou amada, e eu não estou sozinha, porque o Senhor Jesus está comigo, né? Declarar essas verdades.
Amém. Uma coisa que eu vejo quando eu me proponho a confiar em Jesus é que eu preciso de coragem. Às vezes confiar parece uma atitude assim, eu me lanço e quando eu não tenho mais opção, então eu entrego nas mãos de Deus. Mas uma mulher de fé, ela entrega nas mãos de Deus e ela descansa, não porque ela não tem mais opção, mas porque ela sabe que só Jesus pode fazer a coisa certa, né? Jesus usou o exemplo de um grão de mostarda, para nós crermos nele, é como um grãozinho de mostarda a fé. Não é questão da quantidade de fé, mas é a fé em Jesus. É a fé no Senhor amado. Quando ele nos diz, por exemplo, no mandamento dele, para nós descansarmos no 7º dia, ele está dizendo, não é que eu não precise trabalhar, não é que eu não precisasse produzir, mas é uma atitude de descanso de que Deus vai produzir por nós. E isso eu acho que é preciso mulheres corajosas. Nós aqui falamos para as mulheres, porque é o que nós somos e é o que a palavra nos diz para ensinarmos, compartilharmos com as mulheres o que nós temos aprendido. E tem um versículo que eu gostaria que nós lêssemos juntos, está em 1 Timóteo 6:7, que eu acho que esse versículo é muito interessante. Na verdade, o bom seria sempre nós lermos os livros, as cartas inteiras. Eu sempre penso assim, quando eu recebo uma carta de alguém, eu não vou assim, eu vou ler a saudação, depois eu vou ler o assunto propriamente dito, depois eu vou ler a despedida. Não. Quando chega uma carta, eu quero ler toda, rápido. Depois eu quero reler. Depois eu posso grifar assuntos que são mais importantes, que eu preciso meditar. Então, eu queria animar as queridas a lermos as cartas, especialmente, como um todo. São tão pequenininhas, podemos ler cada dia uma, e são tão atuais, isso me impressiona muito, porque parece que foram escritas hoje, né, para mim. E em 1 Timóteo 6:7 diz assim, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos deixar dele, podemos levar dele. Então, essa consciência de que eu nasci nua e que eu vou voltar e que quando eu morrer eu não levo uma peça de roupa comigo, então isso pode tornar a minha vida mais leve, porque essa ansiedade de acumular coisas, de ter coisas, me deixa muito agitada. Então, quando eu lembro que eu não trouxe nada e que eu não vou levar nada, isso muda meu enfoque da vida. E ele continua, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada. Olha que interessante, Paulo falando a Timóteo, um jovem, provavelmente no auge da sua força, que poderia estar usando toda a sua energia para ganhar dinheiro, que é o que talvez a maioria dos jovens está tentando fazer, e Paulo está dizendo para ele, olha só, fica feliz, se você tem com que se alimentar, com que vestir, fica contente. Se Deus te abençoar com mais, fica feliz e multiplica esse dinheiro e divide e abençoa, mas não gasta a tua energia para ser rico. E ele diz, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro simplesmente pode ser uma grande armadilha. O dinheiro por si só não é ruim, é necessário para a nossa vida, mas o amor ao dinheiro é uma coisa que vai me apegar, que vai me deixar preso a algo. E eu não vou levar nada dessa vida. Então, eu acho tão interessante quando Paulo está falando isso para um jovem. Muitas vezes os jovens estão pensando, bom, agora é o momento de eu investir, agora é o momento de eu trabalhar. E, claro, tem que trabalhar, mas que o nosso coração não seja enriquecer por enriquecer, que seja enriquecer de todo tipo de qualidades de Deus para poder abençoar. Esse deve ser nosso coração. E eu fiquei pensando, esses dias eu tive
Governador Valadares. E eu conheci lá uma garota e ela estava fazendo faculdade de nutrição. Eu fiquei tão encantada, eu perguntei para ela, por que você está fazendo nutrição? Ela falou, porque eu tenho tanta vontade de abençoar as famílias da igreja. Eu vejo tantas doenças que as pessoas têm porque elas não sabem se alimentar direito, porque as crianças não são bem nutridas. Então, eu gostaria de abençoar aqueles que não têm condição de ter um plano de saúde, que não têm condição de ter condições de fazer consultas caríssimas, comprar remédios caríssimos. Eu gostaria de ensiná-los. Eu fiquei tão encantada, porque há muito tempo eu não escuto alguém dizendo assim, eu gostaria de usar meus dons para abençoar. Claro que o ganhar dinheiro pode ser uma consequência, e isso não há problema, mas o coração não seja isso. Outro dia, eu ouvi também uma moça que ela é pedagoga, estou estudando porque eu quero ensinar as pessoas a lerem. Há muitos idosos que não sabem ler. Vai ser difícil as pessoas se converterem. Não, a conversão não é difícil, a conversão é uma obra do Espírito Santo. Mas como é que as pessoas vão ler a palavra de Deus se elas não souberem ler? Então, eu achei tão lindo alguém dizendo assim, eu quero ensinar a ler. Querida, se você não sabe o que fazer, aprenda a cozinhar. Que coisa linda uma pessoa que sabe servir. Eu tenho ido a retiros de jovens e tem uma equipe aqui em Salvador de mulheres viúvas, separadas, idosas, que elas consideram quase um ministério. Elas se dispõem a cozinhar para os retiros de jovens sem cobrar nada. É um serviço de amor. Que coisa mais linda chegar naquela cozinha. Pensa numa cantoria, num louvor, numa gratidão, no meio daquele monte de batata para descascar, cebola para cortar e feijão. E é uma alegria. Então, assim, quando Jesus enche meu coração, quando Ele é a razão da minha vida, tudo que eu vou fazer pode ser muita alegria. Porque não é porque as coisas vão me fazer feliz, é porque eu já sou feliz. Então, eu posso abençoar. Sabe, eu conheci aqui um irmão que ele tinha um carro bem bacana. Só que o companheiro, o irmão dele, não tinha um carro. Então, ele vendeu o carro dele, comprou 2 carros mais simples para dar. Eu conheço um irmão que ele tinha 2 apartamentos. E quando ele pensou em vender, Deus falou para ele, deixa esse apartamento para abençoar as pessoas, e ele tem abençoado vários casaizinhos recém-casados que é difícil começar a vida assim. Ele abençoa muitas vezes no primeiro ano de casado. Os irmãos são abençoados pagando assim um valor mínimo nesse apartamento. Enfim, quando Jesus enche meu coração e ele é totalmente suficiente, então que todos os meus dons e talentos sejam para a glória dele. Eu acho fantástico como cada uma de nós pode, com pequenas coisas, ser bênção, né? Ajudar. Eu trouxe umas coisas para mostrar para vocês. Ontem, a minha irmã, Alexandra, veio aqui e me trouxe um presente, trouxe uma bandeja cheia de caquis. Gente, eu amo caquis. Eu fiquei tão feliz. Às vezes a gente acha que presentear tem que ser uma coisa muito especial, muito chique. Para mim foi muito especial ganhar esse presente. Assim que terminar essa live eu vou comer. Vocês sabem que outro dia eu estava onde? Em João Pessoa. Eu fico viajando tanto que às vezes já pegou noção. Aí chegou uma garotinha e ela me deu assim, falou, tia Zoé, como você escreveu o livro Aceitam Chá, eu vi essa xicrinha e esse bulizinho e trouxe de presente para você. Gente, eu fiquei tão emocionada. Está aqui na minha estante. São pequenas delicadezas que, porque Jesus enche meu coração de alegria, eu divido. Às vezes as pessoas não precisam de coisas caras, de coisas chiques. Elas precisam do nosso olhar, do nosso abraço, do nosso carinho. Esse fim de semana, eu fiquei cuidando dos meus netos. Nicole tinha um retiro de casais. E aí você sabe o que minha neta me deu de presente? Ela falou assim, vovó, eu trouxe essa pedra para você. Eu falei, Aí ela disse, porque parece um nugget.
E eu gosto muito de nuggets, aqueles negocinhos de franguinho empanado. E assim, aí eu achei engraçado porque outro dia eu tinha lido aquele versículo, há tempo de recolher pedras. Eu falei que engraçado. E eu vejo meus netos agora, eles estão no tempo de recolher pedras. Eles são pequenininhos e os bolsinhos deles estão sempre cheios de pedras. E eles se divertem em ver as formas. As coisas são muito simples. Então, que o Senhor nos dê esse coração muito simples, muito delicado, para... Não precisamos de nada. Se temos Jesus, ele enche nossa vida de alegria. Aí botei aqui que sejamos mulheres alegres, porque Jesus é suficiente para nós e que, por isso, sejamos mulheres bondosas, bondosas. O Senhor quer nos encher do sentido da vida, o sentido de dividir. É isso que o Senhor quer, que nós o amemos acima de todas as coisas, que não precisemos de mais nada e amemos o nosso próximo como ele tem nos amado. E então era isso que eu queria dividir com vocês, que o Senhor é tudo para nós, é o motivo da nossa alegria, e que Jesus abençoe cada uma onde estiver, preciosa do Senhor. Amém, que palavra rema, né? Rema, vinda aí do trono do Senhor, eu tenho certeza. E me edificando bastante sempre, né, Zoé, com essa experiência que você tem tido, tanto de vida, quanto de se conectar com tantas pessoas também, e agregando, né, trazendo esse conhecimento, essas histórias, e da palavra também, a sua meditação, o seu devocional. E é tão interessante que a gente vive hoje num momento, e eu sempre tenho falado sobre isso, porque é algo que, para mim, que passo bastante tempo na África, enfim, numa realidade muito diferente da ocidental, é algo que é meio gritante, né? Essa questão da influência das redes sociais e da busca, né, por mostrar coisas, ostentar coisas, né? A gente sabe que, poxa, quem trabalha, todo trabalhador é digno, você pode ter coisas boas, mas hoje parece que é uma obrigação mostrar que eu também tenho, falar que eu também fui, ou que eu estou com alguém reconhecido, enfim, essas bobeiras, né, desse mundo, e que consomem não só o nosso tempo, como a mente, né, das pessoas. As pessoas vão se enchendo daquilo e de informação, que é muita informação. Antigamente a gente assistia documentários de 1 hora, 2 horas, hoje são vídeos de 5, 15 segundos, e um atrás do outro, né? As pessoas ficam passando o dedinho e enviando para a gente assistir, enfim, e às vezes a gente é capaz de passar ali minutos ou horas, né, no nosso dia, recebendo essa informação, recebendo essa doutrinação, eu posso até dizer, de busca, né, por coisas desse mundo, e acaba perdendo aquilo que é realmente precioso. O texto que você leu, se a gente continua lendo, fala, né, que o problema, né, da raiz, né, do amor ao dinheiro, do amor a essas coisas, o problema não é ter, o problema é a intenção pela qual você quer ter, né? Eu acho tão lindo quando existem pessoas que querem crescer profissionalmente para ajudar o próximo. Eu acho que é entendimento, né, do princípio do ame ao próximo como a ti mesmo. Então, não é o vem a mim, mas é o eu quero compartilhar aquilo que eu tenho recebido, eu quero ser parte da história das pessoas, da mudança da vida das pessoas, né? E isso é muito cristão, porque Jesus fez isso, né? Ele se despojou daquilo que ele tinha para compartilhar a vida dele conosco, né? Então, se a gente entende a gente vive de outra maneira, né? Com certeza. E esse texto, ele conclui dizendo... ele fala, porque nesta cobiça de ganhar dinheiro, muitos se desviaram da fé. Então, isso é muito triste. E a gente tem visto isso. Porque e lá em Mateus 6, 25, no Sermão do Monte, Jesus fala, ninguém pode servir a 2 senhores. Quais são esses 2 senhores? O dinheiro,
e a vida com Deus, né? Não dá o amor ao dinheiro, no caso. E Mateus 6:25 nos diz, porque eu acho que às vezes eu penso, Jesus é suficiente, mas na prática eu preciso de tantas coisas, eu tenho doenças na família, eu tenho pessoas se suicidando, que eu conheço, eu tenho pessoas passando muitas dificuldades, pessoas com síndromes e depressões e coisas tristes, né? Mas Mateus 6:25 nos diz uma chave. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, nem pelo que haveis de vestir ou comer, porque não é a vida mais do que o alimento, não é o corpo mais do que as vestes. Eu acho interessante, porque muitas vezes eu me preocupo mais com o alimento do que com o corpo em si. Hoje há uma coisa estranha, está escrito na Bíblia, que nos últimos tempos muitos virão proibindo alimentos e proibindo e trazendo certas coisas, você vai comer, as pessoas olham para você, você come isso, né? Você ainda come como se você estivesse fazendo um crime, né? Jesus disse, eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida. Então, ok, que precisamos nos cuidar, precisamos de sabedoria, muitos alimentos foram mudados, há todo um capitalismo selvagem aí para ganhar dinheiro com tudo isso, mas os princípios da palavra são, pela oração e pela palavra de Deus, tudo é santificado. Então, a vida é mais importante que os alimentos, e às vezes eu deixo de amar o meu irmão porque eu me torno uma pessoa crítica e ácida em relação ao que ele está comendo. Eu já fui a lugares que a gente está tomando alguma coisa tão gostosa e as pessoas conseguem querer estragar o seu momento de um chá gostoso, porque... Fala não, porque eu rodo. Há uma vigilância para o que você está comendo. É estranho isso, né? E o corpo é mais do que as vestes. Claro, eu tenho que cuidar do meu corpo, eu tenho que fazer exercício físico, eu tenho que cuidar da alimentação, eu tenho que descansar um dia por semana, mas isso é mais importante do que as vestes. Muitas vezes as pessoas perguntam, você viu a fulana que estava com tal roupa? Não tenho a menor ideia. Né? Geralmente chama atenção se é uma coisa muito fora do normal, se é uma coisa muito feia, se é uma coisa muito bonita, mas o normal não chama tanta atenção. Agora, se os olhos da pessoa estão brilhando, né? Como a palavra diz, o coração alegre embeleza o rosto. Provérbios nos diz isso. Então, as mulheres estão gastando uma fortuna para melhorarem o exterior e, às vezes, não conseguem gastar meia hora orando, lendo a palavra, para poder ter um coração alegre. Então, me parece que o Senhor quer nos levar à essência. Fica pior, né, Zoé? Fica bem pior em alguns casos aí, que só Jesus. Enfim, nada contra. Eu acho que a gente tem que se cuidar e a ciência desenvolveu tanto, há coisas que podemos fazer, mas temos que lembrar que o que me embeleza é um coração alegre, as coisas vêm de dentro para fora, é o meu espírito rendido ao Senhor, é o meu coração cheio de gratidão. Eu conheço mulheres que passam por situações muito difíceis, de relacionamentos, de falta de dinheiro, de trabalho, não conseguem se cuidar como gostariam e são felizes. E são pessoas que você pode chegar na casa delas e comer um pão com manteiga e um café, e aquilo é uma delícia, tem gosto de maná, tem gosto de pão do céu, e há lugares pessoas tão arrumadas, pessoas tão chiques, que a vida é tão difícil, porque não conhecem a fonte da alegria. Então, quando nós queremos dizer que Jesus é suficiente, não é que não temos problemas, dificuldades, só com calma, para vocês saberem a correria que foi para cada uma de nós chegar aqui. Mas Jesus é tudo para nós. Só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Até um testemunho aqui de uma pessoa que você me enviou. E eu quero compartilhar esse testemunho, porque, com certeza, não foi uma vida fácil, mas a pessoa está no caminho daquele que é suficiente, e essa suficiência transforma tudo. A maneira como nós nos relacionamos com Deus muda
totalmente toda a história da nossa vida. Vamos assistir junto? Boa tarde, irmãs e irmãos. Eu me chamo Larissa Lopes da Silva Oliveira, eu sou casada, sou natural de Campina Grande, mas atualmente moro em Mata Redonda. E faz pouco tempo que eu aceitei Jesus. Aceitei Jesus não, que Ele me aceitou, né? E que tem feito milagres em minha vida. Eu tenho uma deficiência, eu sou deficiente visual do olho direito e do esquerdo. Sou cega do esquerdo, perdi a visão total. Já nasci com essa doença, é catarata congênita. E com o passar do tempo ela foi piorando. Já fiz 4 cirurgias, uma normal e uma laser, nos 2 olhos, né? Mas mesmo assim, o Senhor me deixou com alegria no meu coração. Mesmo eu tendo essa deficiência, eu não me limito. Não fico triste, não me decepciono, porque tudo que o Senhor faz é bom, perfeito e agradável para nós, né? E Ele nos capacita todo santo dia. Então eu quero dizer a vocês que estão aí me vendo do outro lado, que tenham outras deficiências, que tenham outras coisas, que seja grata ao Senhor independentemente, porque é tudo por permissão dEle. Tudo acontece porque Ele permite em nossas vidas. E Ele é muito bom. Eu não tenho nada para reclamar. Se hoje Ele dissesse assim, vou tirar a sua visão, eu estava conformada. Porque foi assim que Ele quis. É assim que Ele faz em nossas vidas. Então você que não aceitou Jesus ainda, não conhece o Senhor, chegue e venha. Porque Ele está de braços abertos, batendo na porta, pedindo licença para entrar. Só basta você abrir e permitir. Se permita ao Senhor. Eu conheci essa preciosa lá em Campina Grande, que graça. O sonho dela é ter uma cozinha, que ela possa cozinhar, ela ama cozinhar, que ela pudesse cozinhar na casa dela e poder vender comida, mas ela não tem recursos. Gente, quando nós estamos com os olhos abertos para ver, nós podemos abençoar muita gente. Às vezes tem gente bem próxima de nós que nós podemos abençoar. Minhas queridas, vamos abrir nossos olhos e olhar cada um com o olhar de Jesus, né? Aquele maravilhoso olhar. Seu maravilhoso olhar, seu maravilhoso olhar, transformou meu ser, todo meu viver. Seu maravilhoso olhar. Eu trouxe essa flor do meu jardim aqui que eu colhi hoje e eu queria dar para vocês, queria dar para cada uma flor e animar vocês, minha querida. Você pode estar triste, você pode estar se sentindo abandonada, você pode estar se sentindo só, traída. Você pode estar com muita dor, você pode estar com muitas dores no corpo, você pode estar sem dinheiro para quase nada, você pode estar numa situação muito difícil, você pode saber que seu marido está traindo você, seu filho pode estar envolvido com drogas, sabe? Talvez seu filho esteja com pessoas de conduta muito questionável, mas eu quero dizer para você, há um Deus que te ama, há um Jesus que morreu por nós e que quer dar sentido à nossa vida. Nós fomos feitas para adorar a Deus, fomos feitas para adorá-lo. E tudo que não for adoração a Deus é idolatria. Se nós adorarmos qualquer coisa que Deus tenha feito, qualquer obra dele, que não seja a ele mesmo, isso é idolatria, e Deus abomina isso. Que nós possamos amar a Deus acima de todas as coisas e amar o nosso próximo como Ele tem nos amado. Que Deus abençoe ricamente cada uma de vocês. Um beijo grande. Beijo, Zoé. Muito, muito, muito obrigada, né, por mais um dia aqui juntas, né? Já estamos aí caminhando para quase 3 anos Sim. de programa, gente, que bênção. E vamos falar junto, né? Nós duas vamos ver se a gente consegue.
não se esqueçam que Ele me amou primeiro. Ele me amou primeiro. Escreve aí, bem, para todo mundo. Lê. Ele me amou, ele te amou, ele nos ama. Obrigado, Zoé. Em breve nós vamos estar falando aí sobre outros assuntos. Então, fica ligadinho aqui nas notícias. Acompanhe também através lá do Instagram. Que Deus abençoe. Um beijo, minha querida. E você fica ligadinho, que ainda tem um recadinho da Zoé e da Shirley para vocês no final do programa, hein? Já vou liberar vocês para ver esse recadinho. Beijo, Zoé. Antes da gente passar para o final, eu só quero ler aqui, falando sobre a suficiência de Cristo. Eu quero um trecho aqui do livro. Meu tudo. Quando perdido eu me encontrei, quando sem rumo eu andei, quando a alegria foi roubada e a esperança retirada. Então te vi, mostrando-me um caminho, ensinando-me a caminhar, fizeste-me enxergar que tu és a alegria real. Então eu pude perceber que a esperança não poderia ser roubada, pois ela não estava em alguém, mas o Senhor é a minha esperança. Nas tribulações, tu és a esperança. Na tristeza, tu és a esperança. Na dor, tu és a esperança. No leito da morte, tu és a esperança. Até a última palavra é tua, o fôlego de vida é teu. Tu és a cura, o remédio, a única saída. Não há um caminho sem ti. Não há alegria sem ti. Não existe vida sem ti. Tu és o meu tudo, o meu Senhor. Jesus é suficiente para mim, para as minhas dores, para as minhas dificuldades, para as tempestades que certamente já vieram e virão. Ele é suficiente. Então, creia, entregue a Ele e saiba que Ele conhece o fim desde o começo. Não esqueça aí de deixar o seu like, o seu joinha, os comentários. Esse programa fica gravado no YouTube, então compartilhe esse link. Depois, daqui a um tempo, assista novamente e que o Senhor possa ter falado aí ao seu coração. E lembre-se sempre, você é filha, você é amada, você não está só. A sua alegria não está em nada deste mundo, mas sim nele, porque ele é a fonte de todas as coisas. Que Deus abençoe e fica aí com o recadinho da Shirley e da Zoé e com o depoimento da querida Giovana lá de Portugal. Deus abençoe. Um beijo, queridas. Ele me amou primeiro. Queridas irmãs preciosas, olha nós aqui, estamos em Curitiba, participando de um retiro aqui com a igreja. Que coisa preciosa, amo retiros assim de toda a igreja, tem criança pequenininha, tem bebê, tem adolescente, tem jovem, tem idosos, que alegria. E temos recebido vários motivos de alegria, de gratidão pelo Ele me amou primeiro. Gente, eu tô tão edificada, porque cada uma chega perto de mim e fala, eu já te conheço. Ai, você lembra aquele programa? Eu nem me lembro mais, mas elas lembram. O que Deus tem feito através desse programa, a gente está muito animada. E começando esse ano, a gente vai fazer uma série de pequenos vídeos com mulheres que estão falando de como têm sido edificadas com o programa Ele me amou primeiro. E o que você tiver, se você tiver um testemunho, por favor, grava e manda para nós. Na verdade, somos só mulheres comuns, normais, mas nas mãos de um Deus infinito, maravilhoso e que nos renova a cada manhã. Amém. Deus abençoe a cada uma. Beijo. Ele me amou primeiro. Oi, gente. Olha nós aqui, ó. Eu e Giovana, diretamente de Portugal para Cascavel, no Paraná. Olha que delícia. E aí, Gigi, como é que tá essa vida lá em Portugal? Como é que tá o trabalho do Senhor lá? Me conta aí, como é que tá? Graças a Deus a gente está caminhando, a gente continua perseverando no Senhor. Amém. Né? Amém. Com intenção, né, de mostrar as virtudes de Cristo, né? Amém. Por onde a gente passa. Amém. Mas como é que tá a situação espiritual do país? Como é que é lá?
Assim, Portugal tem muita gente que não crê em nada, né? Crê no seu braço. Sim. Né? Então isso é muito triste, porque não tem fé, né? Tem fé nele mesmo. Acha que tudo que conquista na vida é por esforço próprio, né? Sim, então isso é muito triste. Não é só em Portugal não, boba, aqui também tem muita gente que pensa isso, acha que é com o meu braço, com minha força que a gente consegue alguma coisa. Aí a gente ouve a palavra do Senhor dizendo, não é pelo seu esforço, não é pela sua inteligência. E Deus tem dado tanta vitória, né? Nessa simplicidade do evangelho que a gente vive. Graças a Deus. Graças a Deus. E as netinhas, todo mundo. Tá todo mundo bem, a gente tá muito feliz com a família crescendo. Eita, agora tá que tá 3 de uma e 3 de outra. Coisa imagina. mais boa. Glória a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Um beijo pra vocês diretamente de Cascavel, no Paraná, com uma portuguesas, com certeza. Amamos a Jesus porque Ele nos amou primeiro. Eu amo Jesus porque Ele é meu primeiro. Amamos Jesus porque Ele nos amou primeiro. Somos amigas porque Ele nos amou primeiro. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Somos filhas de Deus. Porque Ele nos amou primeiro. Ele me amou primeiro. Somos filhas de Deus porque Ele nos amou primeiro. Ele me amou primeiro. Ele me amou primeiro. Amamos Jesus porque Ele nos amou primeiro. 3. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Reina em mim, Senhor, sou tua habitação. Me amou primeiro, é teu meu coração. Tu és o meu abrigo, a minha inspiração. Ó Deus do impossível, Senhor da criação. Estou cheio do Espírito de Deus. Estou cheio do Espírito de